Muita gente entra na discussão de se vale a pena ou não fazer uma faculdade quando a gente quer ser ilustrador. Esse é um assunto bastante recorrente aqui no Brasil porque a gente não tem uma graduação em ilustração. Então muita gente acaba tendo que optar por fazer design gráfico, publicidade, artes plásticas, e muita gente opta por nem fazer uma faculdade. E eu faço parte do grupo de pessoas que optaram por fazer design gráfico. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 coisas que esse background de design me impacta e eu uso no meu trabalho de ilustração até hoje. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cordeiro, eu sou ilustrador freelancer e o assunto desse vídeo é um assunto bastante recorrente entre os ilustradores. As pessoas gostam bastante de comentar, de debater sobre isso, e eu queria gravar esse vídeo para dar minha contribuição no assunto. E só para deixar claro, né, gente, antes de tudo, o meu objetivo com esse vídeo não é falar para você se você deve ou não fazer uma faculdade, se é útil, se não é, se só a vivência que a universidade vai te trazer já faz tudo valer a pena ou não. Meu objetivo não é esse, tá? Essa escolha é completamente sua e cabe a você fazer essa decisão. Como eu falei no meu vídeo que eu falo da minha trajetória, né? Se você não assistiu ainda, vou tentar deixar no cardzinho aqui para você ver depois. Eu sou formado em design gráfico pela Unesp daqui de Bauru e hoje eu atuo como ilustrador freelancer. Mas assim, eu acho que sei lá, uns 98% do meu trabalho hoje em dia é voltado para o mercado editorial. Então o que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo tem muito a ver com esse mercado. Então se por um acaso você está querendo entrar ou você já é do mercado, por exemplo, de animação, de concept art ou alguma outra coisa, talvez você vai ter que filtrar praticamente tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? Eu só queria compartilhar, né, umas coisas que eu estudei na faculdade de design gráfico e consequentemente também atuando na área depois, e que são coisas que contribuem para o meu dia a dia como ilustrador hoje, pelo menos na área editorial, beleza? São coisas que impactam e que eu uso assim no dia a dia constantemente, beleza? Então, segue a listinha aqui. Bom, o primeiro item dessa minha lista é tipografia. Bom, na faculdade aqui de design gráfico em Bauru, pelo menos, eu estudei durante 3 semestres tipografia. E foi na mesma época assim que eu comecei a me interessar por caligrafia, por lettering. Eu estudei bastante, fiz vários cursos, foi realmente uma coisa que eu me dediquei durante um bom tempo. E eu sinto que ter esse conhecimento, né, de tipografia me ajuda muito hoje em dia, porque no mercado editorial não é tão raro a gente, sei lá, ter que fazer uma capa de livro ou, sei lá, ter que escolher fontes para a gente usar junto com a nossa ilustração. Então esse conhecimento, essa bagagem que eu tenho de tipografia, né, de ter estudado isso bastante, me ajuda com toda a certeza a fazer escolhas melhores de tipografia, saber combinar melhor as minhas ilustrações com texto, fazer boas escolhas. E também, se eu não achar uma fonte, hoje em dia eu sou capaz de, sei lá, fazer um lettering, mesmo que com alguns errinhos, né? Não sou o mestre da caligrafia, do lettering, mas eu acho que se for para fazer, sei lá, uma capa de um livro autoral, ou se eu precisar fazer uma capa de um livro, eu vou ter ali a habilidade de fazer um lettering, um conhecimento básico sobre tipografia para ser capaz de fazer isso. Inclusive, uma coisa muito interessante, né? Lá no meu vídeo que eu falei da minha trajetória, eu falei que eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, eu fiquei lá durante 1 ano, e eu fiz algumas aulas de ilustração por lá. E eu lembro que uma das aulas que eu fiz era uma aula chamada Type and Image, que era justamente para os ilustradores lá que não estudavam design, né? Era uma graduação só de ilustração, para eles aprenderem, ter a experiência de combinar texto com imagem, né? Melhorar essa relação deles. E eu lembro, né, que o pessoal da graduação de ilustração, que não tinha esse background de design, eles sofriam muito com isso. E eu lembro que tipo, os brasileiros que estavam na mesma aula e que vinham de faculdades estudando design, tinham uma facilidade muito maior, faziam trabalhos muito legais. Então, às vezes eu via ilustradores com trabalhos excelentes, fantásticos, uma ilustração impecável, mas quando tinha que colocar, sei lá, era uma capa de livro ou uma embalagem, colocava ali um título ou um logo ali, cara, o trabalho de ilustração era quase que perdido, assim, sabe? Por uma escolha péssima de tipografia ou porque não tem conhecimento de caligrafia e lettering para fazer uma ali personalizada e que combine a ilustração com esse texto.
Então eu agradeço muito, assim, eu sou realmente muito grato por ter me dedicado a isso por um tempo, por ter estudado isso na faculdade, por ter levado a sério, porque isso realmente tem situações no meu dia a dia aqui como ilustrador que eu preciso usar texto, que eu preciso fazer um lettering, mesmo que coisa pequena, gente, mas só de ter isso faz muita diferença para mim. Um segundo ponto que eu também acho muito importante é o desenvolvimento de um projeto editorial. Então também não é raro, né, quando a gente recebe, sei lá, algum orçamento, um pedido para fazer um livro, por exemplo, é comum que as pessoas te peçam para você incluir no seu orçamento não só o orçamento das ilustrações, mas o seu orçamento também para diagramar o livro. Então eu estudei na faculdade isso, né? Eu tenho experiência, né? Não só na faculdade, mas também nos estágios que eu fiz, no emprego que eu tive a experiência, sei lá, de abrir um software de diagramação, né, um design da vida, por exemplo. Eu trabalhei com isso, eu sei como fazer, eu sei como funciona e isso me ajuda muito até hoje. Então, sei lá, um trabalho que seria terceirizado, né, eu faria só as ilustrações, eu poderia fazer a diagramação inteira do livro, por exemplo, e ter o projeto muito mais no meu controle, sabendo que eu vou fazer escolhas tipográficas melhores, eu posso ali no meio do projeto incluir mais ilustrações e fazer uma coisa muito mais personalizada, mais encaixadinha, porque sou eu que estou fazendo o projeto gráfico também. Então acho que isso é um ponto muito positivo e que me agrega demais no meu dia a dia aqui. Um terceiro ponto que está relacionado com o segundo é o seu conhecimento de produção gráfica, né? De ter conhecimento sobre processos de impressão e de você ter um vocabulário nesse universo. Eu tive bastante experiência com isso porque durante 2 anos, né, eu ainda estava na faculdade, isso foi antes do meu intercâmbio ainda, eu fiz um estágio de 2 anos na Tilibra, né, a empresa, vocês devem conhecer, né, de produtos de papelaria e tudo mais. E essa experiência para mim foi riquíssima porque o escritório, né, o setor de design lá de criação das artes fica tipo coladinho na fábrica, assim, sabe? Então eu tive muita experiência de ver como o meu arquivo que eu estou trabalhando ali no computador vai para uma máquina de impressão, vai para a fábrica ser produzido e como tem vários processos de impressão, foi muito legal ter essa experiência de preparar arquivos, criar, né, ilustrações e materiais para uma impressão offset, para uma impressão de flexo, saber como que faz arquivos para fazer verniz localizado ou hot stamping, isso foi super legal. Então, não só na faculdade, né, que eu tive alguns semestres de produção gráfica também, mas nessa experiência que eu tive de estágio, eu aprendi muito. E hoje, quando eu faço um projeto de livro, eu fico muito esperto nos meus arquivos, porque eu sei onde que isso vai rodar, que tipo de máquina que que tipo de cor, os cuidados que eu tenho que ter. Então, só para exemplificar aqui um pouquinho, um caso bastante comum é se você ilustrar um fundo colorido usando as 4 cores do CMYK e você colocar um texto branco por cima que a fonte está muito pequenininha. Então, se isso for impresso num offset e a folha der uma dançadinha assim, né, no caminho dela ali, e sei lá, vem a parte do cian, depois vem o magenta, ele vem um pouquinho deslocado, depois o amarelo ele dá uma deslocada também. É muito provável que você perca esse seu texto branco. Uma outra coisa também que eu acho super interessante é você tomar cuidado e conversar com a gráfica qual que é o total ink que eles aceitam. Porque se você somar todas as porcentagens de cor do seu CMYK, às vezes a gráfica tem um limite de 360%, por exemplo. Então, se você colocar 100% de cada uma, dá 400. Então, se você fizer um preto 4 cores, ele vai ficar muito ensopado de tinta na folha, entendeu? Então, lá na gráfica, quando eles estiverem produzindo e essas folhas forem empilhadas em tantos absurdos, assim, pilhas e mais pilhas de página, quando eles prensarem essas folhas uma na outra, esse excesso de tinta carimba a outra folha e o seu livro vai ficar todo sujo por dentro. Então ter esse conhecimento, inclusive até, sei lá, o vocabulário mesmo da produção gráfica, para você, se você está numa situação dessa, conseguir falar com a pessoa lá da gráfica, né? Um produtor gráfico mesmo, saber o que é um preto lavado, saber o que dá para mudar lá na máquina mesmo, o que você tem que voltar para o seu arquivo e alterar, o que é calçar um preto, o que é refilar a folha,
sabe? Então tem assim uns vocabulários também que é importante, que vão facilitar o seu dia a dia se você estiver numa situação dessa, entendeu? Então esse ganho de conhecimento que eu tive tanto na faculdade como em estágio, em emprego depois, para mim é muito benéfico até hoje para o tipo de trabalho e para o tipo de mercado que eu atendo na ilustração. Uma quarta coisa aqui que eu adicionei nessa listinha que eu acho interessante é que eu percebo que quando tem um designer ilustrando, as composições são bem diferentes. Mais uma vez aqui falando do meu intercâmbio aqui, né, como experiência, eu lembro de ver os alunos que só estudavam ilustração e que não tinham essa bagagem de design, eles tinham uma dificuldade mesmo de composição, de prestar atenção em sentido de leitura, em como arranjar os elementos naquela ilustração para ficar uma mensagem mais clara, de ter cuidado com o respiro dos elementos tanto internamente como em volta, né, de ter uma área de respiro em volta da artboard e essas coisas. Eu sentia que, por ter estudado design, eu tinha um pouquinho mais de facilidade nisso, assim, sabe, do que pessoas que só estudavam ilustração. E você vê ali artistas que falam, né, eu sou designer e ilustrador. É muito claro quando um designer está ilustrando, sabe? Geralmente fica coisas mais flat ou umas coisas mais geométricas. O designer geralmente ele tem uma abordagem diferente quando ele está ilustrando. Eu acho que isso, fazendo, né, uma faculdade de design, pode impactar bastante, né, no trabalho de um ilustrador nesse sentido. E o quinto e último item dessa lista é uma coisa que eu já falei aqui no canal. Se você não viu meu vídeo anterior falando sobre a importância da gente construir e cuidar da nossa marca, clica aqui no cardzinho que eu também vou tentar deixar linkado aqui de algum jeito para vocês assistirem. Na faculdade de design gráfico, como a gente estuda bastante criação de marcas, assim, né, de identidade visual mesmo, e trabalhando na área também, eu sinto que o designer ele entende um pouco mais a importância disso, né, como isso impacta no nosso dia a dia. Ou até mesmo, por exemplo, eu faço alguns trabalhos de vez em quando para publicidade, ilustrações para algumas campanhas infantis, ou até mesmo para algumas animações publicitárias, ou alguma criação, sei lá, de um mascote, por exemplo. Eu acho que a minha bagagem de design me dá um pouquinho mais de facilidade de entender que essa empresa para quem eu estou prestando serviço, ela já tem uma identidade criada para eles já têm uma marca, e que eu preciso entender ela e transferir essas características para essa ilustração. Então, sei lá, essa marca ela tem cores específicas que precisam estar pelo menos na paleta ali que eu desenvolver para o trabalho que eu for fazer. Se eu for fazer um mascote, eu preciso usar essas cores, preciso usar algumas características que essa empresa quer que passe. Então acho que tendo esse background de design, estudado isso e tendo sentido ali no meu dia a dia, atuando na área como designer, né, um tempo atrás, eu sinto que eu tenho mais facilidade para assimilar essas coisas e consigo talvez transferir isso para uma ilustração, talvez num processo um pouco mais consciente, um pouco mais rápido, talvez. Então eu acho que isso também é uma coisa muito importante que eu uso aqui no meu dia a dia e que impacta e talvez seja até um diferencial no meu trabalho aqui, entendeu? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido muito útil para você. E eu queria que você comentasse aqui embaixo para mim se você fez uma faculdade e se isso agregou de alguma forma para o trabalho de ilustração que você faz hoje. E se você também é formado em design e acha que eu esqueci de algum item importante aqui, conta aqui também para mim nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Então é isso, gente. Por favor, não esqueça de avaliar o vídeo para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo que eu estou fazendo. Eu não quero fazer pelo like, entendeu? Eu não vou ganhar dinheiro com o YouTube. Eu não tenho pretensão nenhuma, eu só quero realmente fazer um conteúdo que vocês gostem. Eu quero que seja útil para vocês de alguma forma. Então eu quero que você avalie o vídeo só para eu saber se você está gostando ou não, beleza? Então se inscreve se você também tá gostando do conteúdo que eu estou fazendo, para você não perder os próximos. Manda para os seus amigos que você acha que pode ser útil, essas informações que eu passei aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijão para vocês e tchau, tchau!